Olá, pessoal! Este é o gabarito em vídeo do estudo dirigido. Vamos lá? Questão 1. Conhecendo a fórmula molecular de um único alceno, podemos determinar a sua fórmula geral. Sabendo que o buteno possui a molécula descrita pela fórmula C4H8, marque a alternativa correspondente à fórmula geral dos alcenos, onde N é o número de átomos de carbono. A fórmula geral representa, de uma forma genérica, a proporção que existe entre o número de carbonos e o número de hidrogênios que compõem um determinado hidrocarboneto. Para o alceno, e no caso desse exercício, o buteno, nós teremos a relação de para cada 4 carbonos, 8 hidrogênios. De uma forma geral, nós teríamos a relação para cada carbono, o dobro de hidrogênios. Essa, então, é a fórmula geral de um alceno. Qualquer alceno terá esta fórmula geral. Logo, a resposta para esta questão é a alternativa B. Para os alcanos, vamos pensar num propano. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Então, C3H. Então, nós temos aqui para o propano 1, 2, 3 hidrogênios, 1, 2 hidrogênios, 1, 2, 3 hidrogênios. No total, 8 hidrogênios. Então, para cada 3 carbonos, temos 8 hidrogênios, isso no caso dos alcanos. Assim, nós teremos uma relação entre eles. Para cada carbono, nós teremos o dobro de hidrogênio mais 2. Você pode testar para qualquer alcano, a fórmula geral será esta aqui. Então, no exercício, a alternativa A corresponde à fórmula geral dos alcanos. Para os alcinos, então vou pensar num exemplo mais simples possível aqui para os alcinos, né? Temos 3 carbonos, vamos à contagem dos hidrogênios. 1, 2, 3. 1, 2, 3, esse carbono já faz 4 ligações, então não tem nenhum hidrogênio. Esse carbono aqui, 1, 2, 3, a 4ª ligação com hidrogênio. Então, C3H4, para o caso dos alcinos e dos alcadienos. Como fórmula geral para os alcinos, nós temos que para cada carbono, nós teremos uma proporção de hidrogênio que vai ser determinada pelo dobro do número de carbonos menos 2. Para o exemplo que eu escolhi aqui, C3H4, se eu tenho 3 carbonos, eu teria como número de hidrogênios 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Logo, esta alternativa C seria própria para representação dos alcinos e também dos alcadienos. A alternativa D mostra-se errada porque este número 2 aqui não pode estar aqui. Eu não posso ter a representação de uma fórmula molecular com um número à frente do elemento da forma como a alternativa D está demonstrada. Vamos ao exercício 2. Ao se preparar molho de tomate, considere apenas a fervura de tomate batido com água e azeite. É possível observar que a fração aquosa, fase inferior, fica vermelha logo no início e a fração oleosa, fase superior, inicialmente com a cor característica do azeite. Começa a ficar avermelhada conforme o preparo do molho. Por outro lado, ao se preparar uma sopa de beterraba, a fração aquosa, que é a fase inferior, fica de cor rosada e a fração oleosa, fase superior, permanece com sua coloração típica durante o processo, não tendo sua cor alterada. Note e adote as massas molares do licopeno e da betanina.
Considerando as informações apresentadas no texto e no quadro, a principal razão para a diferença de coloração descrita é que a fração oleosa... Então, antes de olharmos as alternativas, vamos analisar o quadro. Bom, para o molho de tomate, fase oleosa, levemente rosada, e a fase aquosa vermelha. Sendo que o licopeno é o principal corante do tomate, de coloração vermelha. Notem que o licopeno é um hidrocarboneto insaturado, pela presença das duplas ligações, e ramificado. Por ser um hidrocarboneto, essa substância é uma substância apolar. Por ser uma substância apolar, ela será solúvel em outras substâncias apolares, como é o caso do óleo. O licopeno é solúvel em óleo. Por isso, a fase oleosa é avermelhada. No caso da sopa de beterraba, a betanina, que é o principal corante da beterraba, é uma estrutura maior, não se trata de um hidrocarboneto, porque não é formado somente por carbono e hidrogênio. Nós temos a presença de vários átomos de oxigênio, o que confere a este composto uma característica polar pela presença do oxigênio em diversas partes da estrutura. Então, pela betanina ser um composto polar, será solúvel em água. Por isso, a fase oleosa não tem mudança de coloração. Então, agora nós vamos analisar as alternativas. Vamos ler novamente o comando da questão. Considerando as informações apresentadas no texto e no quadro, a principal razão para a diferença de coloração descrita é que a fase oleosa, então nós vamos analisar a fase oleosa, fica mais quente do que a fase aquosa, degradando a betanina. O mesmo não é observado com o licopeno devido à sua cadeia carbônica. Não tem nada a ver com ficar mais quente. Nós analisamos que é a partir da característica de solubilidade dos compostos, betanina e licopeno. B. Está mais exposta ao ar, o que oxida a betanina. O mesmo não é observado com o licopeno, devido à grande quantidade das duplas ligações. Também não, porque não se trata de uma oxidação da betanina. C. É apolar e a betanina polar, havendo pouca interação. O mesmo não é observado com o licopeno, que é apolar e irá interagir com o azeite. Esta é a alternativa correta, pois nós vimos que se trata de solubilidade de compostos. D. É apolar e a aquosa polar, mantendo-se separadas. O licopeno age como um surfactante misturando as fases. Não é verdade, porque o licopeno tem característica polar. O surfactante diminuiria a diferença de polaridade entre as duas espécies, mas não é isso que acontece. Letra E. Tem alta viscosidade, facilitando a difusão do licopeno, composto de menor massa molar. O mesmo não é observado para a betanina, com maior massa. Então, não tem a ver com viscosidade, nem com relação à massa. Questão 3. O descarte do óleo de cozinha na rede de esgoto gera diversos problemas ambientais. Pode-se destacar a contaminação dos cursos d'água, que tem como uma das consequências a formação de uma película de óleo na superfície, causando danos à fauna aquática, por dificultar as trocas gasosas, além de diminuir a penetração dos raios solares no curso hídrico. Qual das propriedades dos óleos vegetais está relacionada aos problemas ambientais citados? Quando no enunciado tratamos da formação de uma película de óleo na superfície, nós, na verdade, estamos analisando a diferença de densidade entre os compostos. Se o composto tem a menor densidade do que a água, ele irá flutuar.
Então, uma pergunta, novamente, qual das propriedades dos óleos vegetais está relacionado aos problemas ambientais citados? É a alta miscibilidade? Não, porque nós não estamos tratando de uma substância ser miscível a outra, de se misturar a outra. Alta reatividade? Não, porque nós não estamos falando de reação entre os compostos. Baixa densidade em relação à água? Sim, porque se a película é formada na superfície, significa que tem uma menor densidade do que a água. Então, esta é a opção correta. Baixa viscosidade? Também não. Alto ponto de ebulição? Também não, porque não se trata de um aquecimento. Questão 4. O gás de cozinha contém GLP, gases liquefeitos de petróleo, uma mistura constituída principalmente por 50% em volume de butano e 50% em volume de propano. Obtém-se o GLP em uma das etapas iniciais do refino do petróleo, a destilação, e uma forma de armazená-lo é em botijões que devem ser comercializados, manuseados e utilizados respeitando-se algumas normas de segurança. A destilação permite a separação de várias frações de hidrocarbonetos constituintes do petróleo. Desta forma, ao se levar em conta as propriedades dos compostos e das misturas, bem como o processo de separação das frações do petróleo, pode-se afirmar que vou chamar a atenção para a destilação, separação de várias frações de hidrocarbonetos. A destilação é um processo de separação de misturas baseada em transformações físicas, em mudança de estado. Então, não acontecem transformações químicas. Um composto não é transformado em outro composto. O que acontece na destilação é que as substâncias que compõem uma mistura complexa são separadas a partir de propriedades físicas, como é o caso do ponto de ebulição dessas substâncias. Vamos às alternativas. A destilação do petróleo à pressão atmosférica permite separar os hidrocarbonetos através de um processo químico. Não, está baseado em propriedades físicas, logo é um processo físico. Alternativa B. As forças intermoleculares predominantes nos hidrocarbonetos saturados do petróleo são do tipo de dispersão de London. Correto, porque as forças intermoleculares predominantes nos hidrocarbonetos saturados do petróleo são do tipo de dispersão de London, já que os hidrocarbonetos são formados somente por carbono e hidrogênio, sendo moléculas apolares. As forças intermoleculares existentes entre moléculas apolares são do tipo dispersão de London, ou dipolo induzido, ou forças de Van der Waals. C. Devido à alta concentração de eletrólitos na água do mar, esta solubiliza o petróleo com maior proporção que a água pura. A presença da água do mar não vai interferir no processo de destilação do petróleo para a separação de seus componentes. Eletrólitos são íons, porque íons dissolvidos em água permitem a condução de eletricidade, por isso são chamados de eletrólitos. Letra D. As frações do destilado que contém butano e propano são obtidas com destilação à pressão reduzida do petróleo. Essas frações são obtidas sem a necessidade da pressão reduzida. Letra E. Propano e o 2-metilpropano são gases a temperatura ambiente, sendo que o 2-metilpropano tem o maior momento de dipolo devido à ramificação da cadeia carbônica. Então, propano, esse é o propano e esse é o 2-metilpropano. 2-metilpropano não tem um maior momento de dipolo, que o momento de dipolo significa polaridade. Nenhum dos dois compostos são polares.
No entanto, a interação entre as moléculas do 2-metilpropano são interações mais fracas do que as interações entre as moléculas do propano, por conta da proximidade. Vamos imaginar várias moléculas de propano. Elas podem ficar muito próximas. Então, a interação entre elas é muito melhor do que a do 2-metilpropano, que tem uma ramificação e que faz com que essas moléculas estejam mais afastadas, ou seja, que a interação entre as moléculas do 2-metilpropano seja mais difícil do que a interação entre as moléculas do propano. Questão 5. A seguir, no quadro, são fornecidas as temperaturas de ebulição dos compostos orgânicos indicados no quadro 2. Correlacione cada composto com a temperatura de ebulição adequada, considerando a influência relativa dos fatores que atuam sobre as propriedades físicas dos compostos orgânicos. A correspondência correta é: o comando do exercício ele chama a atenção para os fatores que atuam sobre as propriedades físicas. Que fatores são esses? A massa do composto, como é formado um determinado composto, qual é a composição dessas substâncias? Se são hidrocarbonetos ou se são outros tipos de compostos, porque é a partir disso que vamos analisar se uma molécula é polar ou apolar. E, segundo a polaridade das moléculas, nós vamos analisar o tipo de interação intermolecular existente nesses compostos. Nós vamos fazer a análise. Quadro 1 aponta temperaturas de ebulição. Então, nós vamos tratar da passagem do estado líquido para o estado gasoso. Logo, nós vamos tratar do afastamento das moléculas no estado líquido. Vou fazer aqui um desenho só para a gente relembrar que as moléculas elas não estão tão próximas, mas a passagem para o gás, elas se afastam. Elas não sofrem modificação química, elas não se transformam em outros compostos, elas simplesmente se afastam. Então, dependendo das forças que atuam na interação entre essas moléculas no estado líquido, nós vamos ter a necessidade de oferecer mais energia para esse sistema para que essas moléculas se afastem, passando do estado líquido para o gasoso. Nós vamos começar então analisando os compostos orgânicos. E o quadro 2 também apresenta a massa molar. Entre os compostos, nós temos no composto 1 a presença de uma hidroxila, que é o oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, composto 1 é um composto que tem características polares, é um composto polar. Se é um composto polar e apresenta o oxigênio ligado ao hidrogênio, é um composto que apresenta uma interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Composto 2, formado apenas por carbono e hidrogênio. Logo, é um composto com características apolares. Não temos polos. Assim, por ser uma molécula apolar, tem como interação intermolecular dipolo, que é a forma de interação intermolecular mais fraca que existe. A ligação de hidrogênio é a mais forte. Para o composto 3, nós temos mais uma vez a presença da hidroxila, com mais um oxigênio. Então, o composto 3 apresenta características polares e também, pela presença da hidroxila, apresenta, assim como o composto 1, a ligação de hidrogênio como forma de interação intermolecular. O composto 4, nós temos um hidrocarboneto, logo características apolares, e a interação intermolecular é dipolo. Então, nós vamos analisar primeiro o composto 2. Eu vou comparar o composto 2 com o composto 4. Por quê? Porque ambos são apolares, a interação intermolecular é do tipo dipolo, que é a mais fraca que existe, então os valores das temperaturas de ebulição serão os menores. Os menores valores são menos 42 graus Celsius, menos meio.
Então, qual dos dois valores é do composto 2? Qual dos dois valores é do composto 4? Composto 2 tem uma massa de 44 gramas por mol e o composto 4 tem uma massa de 58 gramas por mol. Quanto mais pesado for o composto, mais difícil é o afastamento, porque ele é mais pesado, então ele precisa de mais energia para afastar as moléculas. Nós temos o composto 2 e o composto 4, que nós estamos analisando. O composto 2 tem uma massa menor, então precisa de uma quantidade de energia menor para passar de líquido para gasoso. Logo, o composto 2 terá um ponto de ebulição de menos 42 graus Celsius. E o composto 4 terá uma temperatura de ebulição de menos meio grau Celsius. Vamos comparar o composto 1 com o composto 3 agora. Composto 1 com o composto 3. Ambos são polares e ambos têm ligação de hidrogênio. Vou analisar pela massa. Composto 1 tem 46 gramas por mol, composto 3 tem a mesma massa, 46 gramas por mol. Então, não é a massa que vai fazer a diferença. No entanto, é a forma de atração entre esses compostos, ou seja, as interações intermoleculares entre estas moléculas. O composto 1 apresenta uma ligação de hidrogênio, uma hidroxila. O composto 2, além da hidroxila, apresenta mais um átomo de oxigênio, aumentando a polaridade do composto 3. Então, o composto 3 é mais polar do que o composto 1. Então, a interação entre as moléculas do composto 3 é mais intensa do que entre as moléculas do composto 1. Logo, eu vou precisar de mais energia para fazer o afastamento das moléculas do composto 3 do que para fazer o afastamento das moléculas do composto 1. Desta forma, eu terei. Então, nós vamos analisar o composto 3 e o composto 1. O composto 3 terá 101 graus Celsius e o composto 1, 78 graus Celsius. O composto 2, então, corresponde à letra C, menos meio corresponde à letra D, 101 graus Celsius corresponde à letra B do quadro 1 e 78 graus Celsius corresponde à letra A do quadro 1. Desta forma, nós temos A1, então, A, né? Pode ser letra A, pode ser letra E. Composto 2 correspondendo à letra C, pode ser letra A, já não pode ser a letra E. Então, aqui nós já teríamos como alternativa correta a letra A. Mas vamos conferir os outros. 3B, 4D. Como é que nós analisamos? Comparamos as funções orgânicas, todos são hidrocarbonetos ou há outras funções? Dentro da mesma função, os compostos têm massas moleculares próximas? Existem ramificações? Terceira observação, qual tipo de interações intermoleculares existem para estes compostos? Obrigada, pessoal, e até o próximo encontro. Beijinhos!